Oi, gente, boa noite. Uma honra estar aqui com vocês. Eu vou começar conversando com a Val Areias. Ela está no teatro institucional há 15 anos, né, Val? Depois você me corrige se estiver falando errado. E queria que você se apresentasse, falasse da sua trajetória e também esses anos que você está no teatro institucional. Obrigada, Paula. Bom, me chamo Valesca Areias e eu sou atriz há mais de 30 anos. Comecei com 18, em peça profissional, me formei na Unirio, em artes cênicas, e já fiz diversos trabalhos como atriz, como produtora, como direção também. E no institucional, eu fui trabalhar no institucional, eu conheço o Gitman Vibranovski há muito tempo, muitos anos, sou muito amiga da filha dele, e o Gitman me convidou para fazer uma substituição no institucional. Eu nem me lembro que ano que foi esse, acho que foi 2004, por aí, 2000. E daí eu nunca mais saí. Eu fiz a primeira peça, a Saideira, né? O Paulo Antunes era o autor, é o autor de Saideira, e também fazia um personagem, fazia o pai do Rodrigo, que era o personagem principal, e eu fazia a esposa do Paulo na peça. E aí, desde então, já foram diversos espetáculos com institucional, muitos lugares, a gente já se apresentou em navio, em escola, em ginásio, em teatro, enfim, em refeitório. A gente já se apresentou em todos os lugares e conheço o Paulo também desde então. Mas aí estamos aqui agora em Bill e Bob. Vou emendar com a Djanira. Djanira de Paula. Gostaria muito que você se apresentasse. Eu comecei na dança, então meu trabalho é todo de corpo. O meu trabalho com dança é a dança-teatro. Então, a gente traz várias ferramentas, né, de sons e palavras para poder contemplar o que a gente quer passar. E nesse caminhar da dança, muitas coisas surgiram para mim em relação a teatro, a vídeo. Então, sempre teve presente, mesclando na minha vida, as artes todas, né? Locução, interpretação tanto de teatro, rua, já fiz teatro empresa, projeto escola. E uma coisa que bate que é interessante, eu fiz assim 5 espetáculos e todos com tema crítico social, né? Não as drogas, sim a paz, a dicotomia corpo e mente e tal. E fiz 5 anos de palco sobre rodas, que também tinham uma ideia de passar sempre uma mensagem educativa para a população, né? Que era um público mais carente. E estar aqui com Bill e Bob passando uma mensagem tão importante é muito significativo para mim, é uma continuidade do que eu sempre fiz a minha vida toda. Então, é um presente muito grande fazer parte desse projeto. Vou falar agora com o Lídio. O Lídio, que ele ajuda a gente na peça, está interpretando o nosso querido Dr. Bob, quando o Maurício não pode. E também passa o texto, estou sabendo que o Lídio passa o texto com todo mundo. Lídio, queria saber um pouco sobre você, se apresenta, como é que você surgiu aí nesse meio. Fala pra gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou Lídio Nascimento e tenho 71 anos e meio, mas sou seminovo, nada de idoso, melhor idade, nada disso aí não, sabe? Eu sou seminovo. E aposentei, e aí chegou o teatro. Eu encontrei uma outra família, e nos palcos cada personagem é aquilo da vida que eu não vivi e que eu estou vivendo no palco. Então, eu relutei um pouco, mas aí depois fui fazer o primeiro curso de teatro no CN Artes. Aí fui lá, todo mundo me aceitou, foi muito legal.
Aí fizemos a partilha, onde eu era a partilha dos meus bens. E aí depois foi o Peixe Grande. E assim eu fui, e fui muito bem aceito no meio do povo lá, sabe? Falei, olha, só me chama de tio, né? A avó ainda está meio cedo. Aí, e fui assim. Então foi o Peixe Grande, depois foi a partilha, o Peixe Grande, e agora fiz a última lá no Teatro dos Grandes Atores, com o diretor que foi o Thiago Braga também. Eu fiz Vem Dançar Comigo. E aí eu cantei. Aí fiquei tão feliz. Aí eu dançava e tudo. E o Maurício me convidou para ser o ator substituto dele quando ele não pudesse atuar e tudo mais. Agora, vou falar com um ator multitalentoso, que se eu não pegar aqui todos os personagens, eu não vou conseguir falar, né? Wellington, se apresenta pra gente, diz aí sua trajetória no teatro. Legal. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Wellington Helber. Eu tenho aí 25 anos de teatro. E aí eu trabalhei um pouco tempo com dublagem. E, aliás, meu grande foco, na verdade, foi a dublagem que me levou a ter esse trabalho. Então, eu me afastei. Durante um certo tempo, eu me afastei. E até que eu encontrei o Paulo Antunes num evento. E, por incrível que pareça, eu não estava prestando muita atenção ao evento, mas quando o Paulo Antunes começou a falar, me chamou a atenção. Eu falei, opa, esse cara é de teatro. Acabou. Automaticamente eu prestei atenção. E aí eu já sabia. Falei, cara, a colocação, a voz, coisa tal, esse cara é de teatro. E, ao final, ele disse que ele estava montando uma peça institucional. E eu fui lá, me apresentei a ele, falei, né? Nós trocamos telefone. E eu achei que foi por educação, né? Ele falou, por educação, ele não vai me ligar. Por incrível que pareça, ele me ligou e a gente começou a fazer um trabalho lá no Ateliê do Céu, né, em Niterói, e a gente ensaiando lá às quintas-feiras. E fizemos um trabalho, na verdade, né? Uma convenção, e lá a gente ensaiando as peças, né, que a gente tinha lá para ensaiar. Tem aquela coisa de entra, atua, sai, atua, entra, atua, sai, atua. Chegou o Maurício, né? Que com o Maurício, excelente, o cara mudou, né? Assim, eu vejo do modo, né, do que eu recebo do outro, né? O outro eu tô quando traz para mim, cara. Então ele fez eu crescer, porque, cara, esse cara tá lá em cima. Se eu não acompanhar ele, eu sumo. E ele foi mal barato. Então isso foi uma união para mim perfeita, né? E aí ele falou, cara, eu tenho uma peça aqui para 3 personagens desse tipo, né? Que era essa peça que estava há 10 anos lá guardada. E eu falei, caramba, isso é legal, né? Achei possível. Mas quando ele me falou, dirigindo de lá para cá, que eu tinha um personagem que eu fazia 9 personagens, aí pronto, aí o medo bateu. Eu falei, não, peraí. Aí pegou demais, sabe? E agora chegou a hora das nossas multitalentosas, que é a Carol Pita e a Júlia Drummond. Sejam bem-vindas à nossa entrevista, meninas. Obrigada. Obrigada. Gente, a Carol, ela está muito acostumada com o palco. Quem procurar a Carol nas redes sociais vê que ela é uma atriz completa mesmo, musical. Queria que você falasse sobre você, sua trajetória, como você chegou. Você até chegou a falar um pouco, mas fala um pouco sobre você. Sim. Bom, eu sou a Carol Pita, eu tenho 23 anos, eu sou formada em artes cênicas pela Unirio. Conheci a Ju... Não, mentira, não conheci lá. A gente já se conhecia antes, mas a gente se reencontrou lá e eu acho que foi ali que a gente estabeleceu essa conexão mais direta, assim. A gente está sempre fazendo coisa junto, a gente tem uma química muito boa
Mas você quer falar de mim, mas é porque eu não consigo falar de mim sem falar da Júlia. Mas eu comecei a fazer teatro bem pequenininha, assim, curso, né? Claro, com uns 4 aninhos. E claro, era uma brincadeira, mas eu levava mais a sério do que as outras crianças. Então, quando eu fiz 10 anos, eu falei, não, quero levar o teatro a sério. Aí eu entrei no tablado, fiquei lá até os 16. Isso assim, alguns outros cursos de dança também fazia dança, mas com 16 eu entrei na Unirio. Então, assim, eu realmente resolvi cursar o ensino superior em artes cênicas, porque vamos dizer que eu não tenho segunda opção. As pessoas costumam sempre falar, não, mas e se? Eu não penso no e se, então eu acho bom que dê certo. E mal bem tem dado ultimamente. Eu comecei também a trabalhar com teatro musical, que eu acho que é uma das minhas maiores paixões. A minha maior paixão é, sem dúvida, o palco, em geral. Eu amo estar em cena, é o único lugar que eu falo, não, tô à vontade. Mas eu tenho trabalhado muito com teatro musical. Eu fiz Merlin e Arthur, que é a história do Rei Arthur. Fiz também O Despertar da Primavera. Mas, então, assim, eu tenho trabalhado muito com teatro musical. Eu fiz personagens menores, nunca cheguei a pegar uma protagonista no musical. Fiz coro também. Então, é muito louco, porque parece que as coisas chegam na hora que elas têm que chegar. Desde que eu me formei na Unirio, que foi no final de 2018, meu Deus, foi no final de 2018. Então, assim, desde essa época, eu só fiz musical. E o que isso significa, assim, pra mim? Eu não tenho tido esse estudo tão aprofundado enquanto atriz, vamos dizer, enquanto atriz, no sentido de, se eu estivesse fazendo um personagem no musical, sim, mas não era o caso. Então, eu estava muito mais dançando, muito mais cantando, ou quando era um personagem pontual que estava ali só para agregar na história. E aqui na peça, eu e a Júlia, a gente alterna todos os personagens femininos que não são as mulheres do Bill e do Bob. Então, acho que depois de muito tempo, eu tô tendo essa oportunidade de explorar várias facetas diferentes, assim. A gente tem depois ela vai falar mais, mas a gente tem personagens mais assustadas, personagens mais fortes, personagens engraçadas. Então, acho que eu tô explorando uma coisa que eu não via há muito tempo. Então, é gostoso estar de volta, assim, em ativa. Oi, Júlia, tudo bem? Olá, tudo certo. Júlia, se apresenta pra gente antes de eu falar com você sobre tudo. Tá. Primeiramente, eu sou muito fã da Carol Pita. A gente trabalha muito bem junto, eu gosto de ouvir ela falar, porque eu me sinto muito representada, me identifico muito. Mas então, meu nome é Júlia Drummond, eu sou formada também na Unirio, bacharel em atuação cênica, tenho 23 anos. Faço parte do teatro institucional há um tempo, com o Paulo, com o Gitman, com a Val. E eu posso dizer, assim, que eu nunca, desde que eu faço teatro, né, eu nunca parei de fazer teatro, no sentido de estar sempre com algum personagem ou com alguma peça. E eu entendi, assim, os desafios de fato estar fazendo teatro, fazendo peça com teatro institucional, indo pro navio e falando com as pessoas, contando a história para elas que elas precisam ouvir naquele momento. Ou o último que a gente fez da saideira, que a gente foi, inclusive, numa reunião do AA, e foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi, assim. A gente ia fazer no palco, acabou que a gente não fez no palco, a gente desceu ali para onde estavam aquelas cadeiras de plástico, né? A gente fez um círculo e ficou todo mundo em volta, e era muita gente. Então ficou aquelas cadeiras em volta, mas muita gente. E no início da peça era uma coisa mais brincada, a gente começou, não tinha microfone, era um negócio enorme, uma quadra enorme. Eu falei assim, já era, ninguém vai me ouvir. Então a gente gritando quase, né, mas ali mantendo os personagens. Quando a gente viu, foi se aproximando, gente, se aproximando. No meio pro final, tava todo mundo pertinho. A gente não tava precisando mais gritar, as pessoas estavam tão interessadas no que a gente estava falando e ficaram tão emocionadas porque eram as suas histórias contadas ali, né? Que foi mudando, assim, a peça. Eu fui me sentindo realmente, assim, fazendo teatro, assim, do lado. Eles estavam do meu lado, era um círculo muito pequenininho.
Então, essas experiências colocam a gente à prova mesmo, colocam a gente cara a cara com a pessoa e fazendo ela se convencer de que eu sou uma personagem que tem alguma coisa para dizer, alguma coisa importante para dizer para ela. Eu aprendi com a experiência do teatro institucional, assim. E aí eu sou muito, muito grata. E agora com essa peça, né, Bill e Bob, eu aprendo muito com eles sempre. Assuntos que eu achava que eu entendia e fui ver que não era bem assim. E ter me transformado, assim, como atriz, com certeza, mas como pessoa também. Gostou da entrevista? Temos mais bate-papo e assuntos variados para você. Continue aqui no nosso canal.